Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Estamos com o nosso estudo Ensinos de Jesus, aprendendo junto com o Mestre grandes conceitos da Palavra de Deus, para que você possa viver nos planos do Senhor e fazer a vontade dele para a sua vida. Hoje nós vamos ter um tema que é a continuação do último estudo que tivemos à volta de Jesus, mas hoje nós queremos nos aprofundar ainda mais nesse tema. O que Jesus ensinou sobre a ressurreição. Nós já falamos sobre a ressurreição no último estudo, mas o pastor dividiu em dois para que você possa entender isso de uma maneira mais clara, mais detalhada, para que você seja um perito nesse assunto. Porque você e eu vamos viver a vida eterna. Você diz amém? Muito bem. Pegue o seu guia. E eu quero dizer para vocês que o plano de Deus é muito especial, porque nós estudamos sobre a morte, nós estudamos sobre a volta de Jesus, e agora sobre a ressurreição nós vamos entender que há uma esperança para a morte. Lá naquela tumba vazia, onde Jesus morreu, depois de 3 dias, Jesus ressuscitou. E a ressurreição de Jesus nos dá a esperança. Você sabe, se Jesus não tivesse ressuscitado, tudo estaria perdido. Se Jesus não tivesse tido a vida de novo, nós estaríamos fadados e entregues à morte para sempre. Mas a ressurreição de Jesus, ela nos dá a esperança que nós também venceremos a morte, que nós também teremos a vida eterna. Então, venha junto comigo nesse estudo. O que Jesus ensinou sobre a ressurreição? Vamos ler João 5, o verso 28 e 29. Pega a sua Bíblia aí e vamos agora na palavra de Deus e você acompanha comigo junto no telão e no seu estudo. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiveram feito bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Atenção! Jesus está falando que todos serão ressuscitados, mas haverão duas ressurreições. A primeira, Jesus fala que é a ressurreição do bem. A segunda, a ressurreição do juízo. Vamos entender esses dois conceitos de ressurreição e por que Deus coloca essas duas ressurreições. Muito bem, a vitória de Jesus sobre a morte nos assegura a nossa vitória. Acabei de falar isso para você. A morte de Jesus nos dá a esperança da vida eterna. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não iríamos ressuscitar também. Por isso que esse slide, ele é maravilhoso. Jesus saiu do túmulo, Jesus venceu a morte. E assim como Jesus venceu a morte, nós cremos que nós todos em Cristo venceremos a morte também. Amém? Vamos lá. Quando que ocorrerá a primeira ressurreição? Quem ressuscitará nela? 1 Tessalonicenses 4:16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Preste bem atenção. A primeira ressurreição é a ressurreição do bem. Deus precisa fazer justiça. Aqueles que vivem em Cristo, aqueles que têm Cristo como seu Salvador, aqueles que estão seguindo a sua palavra, aqueles que estão seguindo a fé na igreja, aqueles que estão sendo bom testemunho, estão consagrando, se santificando a Deus, todos aqueles que morrerem e descansarem, a Bíblia diz, classifica essas pessoas como justos. Mas pastor, eu tenho minhas lutas, eu tenho meus pecados, e aqui é o que sempre me pergunto, será que eu posso ser salvo? Será que eu posso estar nessa primeira ressurreição? Lembre-se, você por você não vai conseguir nunca, mas entra a graça de Jesus. E a graça de Jesus é salvador. Portanto, entenda uma coisa, meu querido irmão, meu querido amigo que está estudando a Bíblia conosco.
A primeira ressurreição não é para quem não pecou, mas é para aquele que pecou e entregou a vida a Jesus. Falou, eu quero viver nos caminhos do Senhor. A sua luta é diária, nós vamos caindo, levantando, mas você entrega, você vai se consagrando, vai se purificando, e mesmo que você descanse, o Senhor fala assim, a minha graça te basta. Você vai ser salvo porque você tentou, você andou na minha presença, você tentou fazer a minha vontade. Eu vou te salvar. Essa ressurreição é a dos justos, e essa é a primeira ressurreição. Quem tiver na ressurreição dos justos vai viver para sempre. Essa ressurreição, ela é maravilhosa, é a primeira ressurreição, a ressurreição dos salvos. Essas pessoas viverão para sempre com Jesus. Agora, o que acontece com os justos que estiverem vivos? Já vimos isso no último estudo. Vamos recapitular. 1 Tessalonicenses 4,17. Depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com nosso Senhor. Então, muito bem, quem está vivo e vai ser justo, é justo e vai ser salvo, então essa pessoa vai subir para o céu. Imediatamente vai ser arrebatado. Você, num piscar de olhos, vai ser transformado. Você vai para o céu. Eu gosto de uma história, ela é até engraçada, que diz que um pai tinha filhos, e esses filhos, é uma anedota, e esses filhos moravam no interior, na roça, eles nunca tinham ido para a cidade. E aí conta que finalmente o pai e os filhos falaram, não, nós vamos à cidade. O pai também não tinha ido, raríssimas vezes. Então fizeram a viagem dos sonhos, sair da roça para chegar na cidade. Chegou lá na cidade, eles ficaram encantados com as construções, com os carros, com tudo que tinha na cidade, com o shopping, mas o que mais chamou a atenção deles eram os grandes edifícios, os grandes prédios. Então os filhos falaram, pai, vamos entrar lá para ver como é esse prédio. E aí entrou dentro do prédio e tinha uma caixa enigmática. Essa caixa tinha uma porta que abria e fechava, uma porta que abria e fechava. De repente eles perguntaram para o pai e falaram, pai, o que é essa caixa? O pai disse, eu não sei. A caixa se fechava, se abria, e de repente passa uma vovozinha bem idosa, e lá entra dentro da caixa misteriosa. As crianças falam, papai, o que vai acontecer com a vovozinha? Eu não sei disso, papai. E lá em cima tinha um número e começou a subir, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Os filhos falaram, pai, está subindo o número, o que é isso? Eu não sei, eu acho que está ficando quente lá dentro. Depois de um tempo, aquele número parou. E de repente começou a descer. E as crianças falaram, papai, o número está baixando, 5, 4, 3, o que está acontecendo? Papai disse, eu acho que agora está ficando bem frio lá dentro dessa caixa. E quando chegou no 0, a caixa misteriosa se abriu e saiu uma linda jovem formosa. O papai disse para os filhos, vai lá e busque a sua mãe, para nós colocarmos dentro dessa caixa. Queridos, é assim que vai acontecer. Num piscar de olhos, quem é idoso vai virar jovem. Aquele que é jovem vai virar melhor ainda, a sua melhor versão, nós viraremos anjos de luz. Viraremos perfeitos, sem nenhum defeito e vamos para o céu. Quem quer dizer, eu quero estar no céu, diga aí, eu quero ser salvo. Diga onde você estiver, eu quero ser salvo. Deus vai te salvar. Essa é a primeira ressurreição. Qual que é a transformação extraordinária que vai acontecer? Nós já lemos aqui, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, no ressoar da última trombeta. Então, é necessário que este corpo corruptível se vire um corpo incorruptível. Olha só que coisa linda. Aqui de pessoas vai virar anjos. E quando esse corpo corruptível se vestir da incorrupção, então o mortal vai virar imortal. Então nós viveremos para sempre com o Senhor. Os salvos ressurgirão glorificados. Quem morreu doente, quem morreu com câncer, com ataque cardíaco, quem morreu velhinho, se estava sem dente, se estava sem cabelo, vai ressuscitar como um anjo de luz glorificado. Isso será maravilhoso.
E agora vamos falar da segunda ressurreição, que é a ressurreição do juízo. Quando é que vai ocorrer a segunda ressurreição? E quem é que vai ressuscitar nela? Apocalipse 25, 6. Os restantes dos mortos não reviveram até que completasse quanto tempo? 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. A segunda ressurreição é a ressurreição para os perdidos, para aqueles ímpios que não viveram com Deus, aqueles que viveram longe do plano de salvação que Deus tinha para eles. Para esses, uma notícia triste. Eles vão ressuscitar, mas eles vão morrer de novo. E aí vem uma pergunta, pastor, por que essas pessoas vão ressuscitar? Sendo que elas vão morrer de novo. Qual que é o objetivo? Vamos entender primeiro o texto, porque o texto fala o seguinte, que entre a primeira ressurreição dos salvos até a segunda ressurreição dos perdidos, passará quanto tempo? 1000 anos. E aí vem a pergunta, o que esse povo fará durante esses 1000 anos? O que os salvos farão durante os 1000 anos? Uma coisa muito interessante, que talvez você nunca ouviu, mas está na Bíblia. Na verdade, este é o momento que todo mundo vai julgar a Deus. Os salvos, os justos, vão poder adentrar o livro da vida das pessoas. Quando nós chegarmos no céu, 3 surpresas nós vamos ter. A primeira surpresa é você mesmo falando, eu estou salvo. Você falando, não acredito, eu estou salvo, eu não merecia estar salvo, eu estou no céu. Isso vai ser uma surpresa, você vai se beliscar, você não vai nem acreditar que você está salvo. A segunda surpresa era porque você acreditava que tinha pessoas que tinham certeza que você veria salvo, mas você vai buscar aqui e acolá e você não vai encontrar essas pessoas. E o terceiro ponto é que pessoas que você tinha certeza que não seriam salvas estão lá no céu. E aí vem a pergunta, como é que nós podemos saber se Deus é justo ou não é justo? É por isso que durante esses 1000 anos, os livros das vidas se abrirão. E nós vamos poder olhar a vida de cada pessoa. Imagine, a vida da pessoa que você considerava um santo, às vezes um líder religioso, e você vê a vida, imagina na nossa tecnologia de hoje, você podendo dar um play e mostrou coisas boas, mas mostrou que essa pessoa tinha uma vida dupla, que essa pessoa vivia em pecado, que essa pessoa enganava os outros, tinha uma vida religiosa só para disfarçar. Infelizmente, você vai ver que essa pessoa não tinha uma vida com Deus. Ela tinha falsa religiosidade. Essa pessoa você vai entender por que Deus não salvou. Aí você vai abrir o livro da vida de pessoas que você acreditava que não deveria ter sido salvas. E aí você clicou na vida de uma pessoa e você só viu as coisas boas. E você fala assim, e aquela parte ruim? Não, você vai ver a pessoa sozinha no quarto se ajoelhando. Você vai ver a pessoa abrindo a palavra de Deus. Você vai ver a pessoa pedindo perdão. Você vai ver a pessoa se confessando todos os pecados. E você vai falar assim, não, realmente essa pessoa entregou a vida a Deus. Deus vai ser justo. E a sua vida? E o seu livro da vida? Vai estar lá também. Pastor, vai aparecer todas as desgraças, todas as coisas que eu fiz de ruim. Aqui é a coisa linda. Quando você pediu perdão e quando você se tornou salvo, tudo que tinha de ruim foi deletado, foi apagado. E agora você está lá no céu e vai estar registrado apenas as coisas boas. Os seus momentos de oração, de louvor, de ir para a igreja, de abençoar outras pessoas, de ajudar. Isso vai ser as suas boas obras. E os seus pecados já foram apagados pelo sangue de Jesus. Amém? E vai mostrar que mesmo com as lutas, você entregou o seu coração a Deus. Livro da vida. É por isso que eu volto nessa tela aqui, ó. 1000 anos. É o momento onde Deus será julgado.
aonde nós vamos ver se Deus fez justiça ou não. E aí todos os salvos vão poder ter a certeza e falar: Deus foi justo. Mas agora nós precisamos ter a segunda ressurreição. O que acontecerá com os ímpios que ressuscitarão? Apocalipse 20, o verso 7 a 10. Porque a Bíblia diz que haverá a ressurreição do juízo. Então, o que é essa ressurreição do juízo? Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, o Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. Marcharão então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos da cidade querida. Desceu, porém, um fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e de enxofre, onde já não se encontra não só a besta, como também o falso profeta. E eles serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Atenção. Por que Deus vai ressuscitar os ímpios de novo? Porque todo mundo precisa saber que Deus foi justo. Até os ímpios, até as pessoas que desobedeceram a Deus vão um dia reconhecer e entender que o plano de Deus era verdadeiro. Essas pessoas vão ressuscitar. Eu não sei como vai acontecer, mas Deus, como se fosse num telão, vai mostrar para todo mundo o plano de salvação. Desde lá de Adão e Eva, vai passar por Abraão, vai passar por José, por Jacó, por Moisés, por Davi, por Salomão, vai mostrar os discípulos, mas principalmente vai mostrar a vida de Jesus, vai mostrar o sacrifício de Jesus, vai mostrar que a oportunidade foi dada a todos. Então a Bíblia diz que todo joelho dobrará, inclusive de Satanás, todos dobrarão perante Jesus, perante o nosso Senhor, e diremos todos: Deus é justo. Quem é salvo, merece ser salvo. Quem é perdido, merece ser perdido para sempre. É neste momento que Satanás, e é proclamado isso, que Satanás volta a se levantar. E ele volta a enganar a multidão. Diz que é Gog e Magog. E volta e fala assim: Deus não foi justo. Nós deveríamos estar lá. Nós merecemos também a cidade santa. E ele vai planejar uma guerra com as pessoas para poder invadir e entrar na cidade santa. E quando essa multidão for e invadir, tentar invadir, então Deus colocará o seu juízo eterno. É o que nós chamamos na Bíblia do estranho ato de Deus. Para acabar com o pecado, Deus vai ter que acabar com as pessoas que viveram no pecado. Então Deus diz que vai lançar o fogo para acabar com esse pecado. Agora, uma coisa importante que você precisa entender: quanto tempo as pessoas sofrerão no fogo eterno, que a Bíblia diz, fogo eterno. Outro dia eu estava numa igreja e apareceu um rapaz e me perguntou: pastor, quanto tempo? Porque diz a Bíblia que vai ficar atormentando para sempre. Na verdade, as consequências são eternas. Deus não vai deixar uma pessoa perdida queimando para sempre. Não haveria prazer e amor de Deus as pessoas estarem no céu e ter um lugar como o inferno, as pessoas queimando para sempre. O que a Bíblia quer dizer de fogo eterno são as consequências que essas pessoas levarão eternamente, morrerão para sempre. Agora, vai queimar, pastor? Vai. Pessoas boas moralmente, que fizeram atos pequenos, essas pessoas talvez morrerão imediatamente. Mas pessoas que fizeram coisas ruins, maltrataram muito, vão queimar por tempo. E os anjos de Satanás e Satanás por mais tempo, até que vai se extinguir e no momento e nunca mais haverá o pecado. O fogo vai acabar com tudo. E os salvos não precisarão ver o tormento dos ímpios. Então, essa é a justiça de Deus. Quem é salvo, vida eterna. Quem não é salvo,
a morte eterna. Entendeu as duas ressurreições? A ressurreição do bem e a ressurreição do juízo. E o que vai acontecer, pastor, com este planeta após a destruição dos ímpios? Apocalipse 21, o verso 1 a 4. Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu para a parte de Deus, ataviado como uma noiva adornada para o seu esposo. E então eu vi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão os povos de Deus, que o Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não mais existirá, e já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. A promessa de Deus é que Deus vai resgatar o paraíso, vai descer a nova Jerusalém. E a promessa é maravilhosa porque este lugar vai ser perfeito. Este lugar, a Bíblia diz, por mais que você tente entender, mas 1 Coríntios 2, o verso 9 diz: o que o olho não viu, o que o ouvido não viu, o que não subiu aos pensamentos e propósitos do coração do homem, é o que Deus está preparado para aqueles que os amam. Sabe o que isso significa? O céu vai ser muito mais do que você possa imaginar. Eu quero que você pense comigo. Se há 100 anos atrás, 100 anos, eu pudesse falar para as pessoas que ia ter internet, que ia ter WhatsApp, que ia ter videochamada, você acha que as pessoas iam acreditar? Se eu pegasse há 500 anos atrás e falasse que ia ter Pix, não ia ter mais dinheiro, que as transações seriam digitais, que você ia poder ter rede social. Há 500 anos atrás, há 1000 anos atrás, ninguém imaginava sequer isso. E vou dizer mais, talvez há 20, 30, 40 anos atrás, só alguns imaginavam isso, a maioria não. A Bíblia diz que o que Deus está preparando, você nem imagina. É muito melhor. O céu não é um lugar que você vai ficar tocando harpa na nuvem para todo sempre. O céu é um lugar perfeito, onde nós não vamos ter mais dor, mais sofrimento. É no céu que essa cena aqui vai ser vencida, a morte. Não haverá mais túmulo, não haverá mais lágrimas, mais tristeza, não haverá mais distâncias. Todos nós viveremos para todos sempre e sempre com nosso Senhor. Este é o plano de Deus, que você vá para o céu. E todos que aqueles que descansarem em Cristo antes da volta de Jesus possam ressuscitar para a vida eterna. Você quer fazer parte dos justos, dos salvos? Erga sua mão e fala: eu quero ser salvo. Amém. Quero fazer uma oração com você. Deus amado, nós queremos ser salvos. Nós entregamos a nossa vida a Ti. Pedimos o perdão dos nossos pecados. Senhor, queremos viver em Jesus Cristo. Queremos carregar a Tua palavra, a Bíblia. Queremos ir para a Sua casa de oração, a igreja. Queremos seguir os Seus caminhos. Senhor, nos abençoe. Aconteça o que acontecer, nós não queremos mais sair da Sua presença. Por isso, consagramos o nosso coração em Suas mãos e clamamos essa bênção em nome de Jesus. Amém. Foi bom esse estudo, não foi? Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.